dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos continuar o nosso capítulo. Bom, nós vimos que o Império Romano já estava passando por algumas crises, Houve um período em que iniciou-se o reinado do Diocleciano. O Diocleciano ele era oriundo da Ilíria. A Ilíria teve alguns generais que surgiram ali. Por quê? Porque era uma região de conflito, então o cara tinha que ser um militar bom. Se ele não fosse um militar bom, a paz não reinaria por lá. E era uma região de transição entre o Oriente para o Ocidente, Então, sempre envolvida em guerras, Outra coisa, como ali não era uma região de grande número de escravos, a Ilíria também não sentiu muito a questão da crise do escravismo. Isso vai acontecer, na verdade, em toda a parte oriental do Império Romano. A parte oriental ela era menos escravista do que a parte ocidental. A parte ocidental tinha escravizados para tudo. Já na parte oriental, não. Nunca teve esses grandes contingentes escravizados. O Diocleciano ele reintroduziu o serviço militar obrigatório. Ele começou a admitir inclusive soldados germânicos no exército. Os germânicos eles entram em Roma de diversas formas. Muitos entram pacificamente lutando no exército, outros entram prestando serviços, alguns entram através de união entre casamentos, casamentos de filhos de chefes romanos com filhas de chefes germânicos e vice-versa, E assim, não foi só por invasão, tá? Então o Oriente foi ficando cada vez mais importante do que o Ocidente, O Diocleciano ele tinha um auxiliar que era o Maximiano, que era um general de sua confiança, Então o Diocleciano administrava o Oriente, o Maximiano administrava o Ocidente, E eles saíram dos seus cargos, e quem veio na sequência foi o Constantino, Houve lá uma outra luta pelo poder, o Constantino venceu. O Constantino era um cara ligeiro, Ele viu que o cristianismo estava crescendo e ele liberou a prática do cristianismo. Por quê? Porque ele percebeu que inclusive pessoas poderosas estavam se transformando em cristãs, O cristianismo tinha ganhado força durante a crise. Começou como religião de escravos, mas foi se expandindo, E inclusive pessoas poderosas se tornaram cristãs. O cristianismo, aquela religião que crê em um Deus único, que Jesus é o Messias e que o amor é o mais importante, Essa religião começou ali na Palestina, onde hoje é Israel, se espalhou para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, Ela estimulava a fraternidade entre os homens, para viver numa eterna felicidade em comunhão com Deus. Fraternidade. A sociedade romana não era muito fraterna, não. Pelo contrário, era uma fraternidade, era uma sociedade de disputa, Era uma sociedade de conflito, Isso vai gerando conflito com Roma. Outra coisa, Os cristãos não aceitavam, por exemplo, o culto ao imperador, que para os romanos era de boa, Os romanos eles cultuavam o imperador como se ele fosse uma divindade, os romanos não aceitavam, O império inicialmente mandava matar os cristãos, jogavam eles para serem devorados pelos leões nas arenas, mas isso teve efeito contrário. Esses mártires do cristianismo que se tornaram santos da igreja, eles acabavam a imagem do seu sofrimento acabava incentivando as pessoas a se tornarem cristãs, a se sacrificarem em nome de Deus, Então, aí o cristianismo foi se espalhando para todo mundo. O Constantino, que não era besta nem nada, ele legalizou o cristianismo através do Edito de Milão. Ele distribuiu cargos para cristãos poderosos no seu governo. Ele deu terras e riquezas para a igreja, Então deixou a igreja mais poderosa porque ele tinha interesses, já que a igreja estava controlando bastante gente,
né? Ele fez muitas mudanças na economia, ele melhorou a economia, lançou uma moeda mais forte, combateu a inflação, né? Ele fundou uma nova cidade no lugar da antiga colônia grega de Bizâncio, né? Ele reformou para ser a nova Roma, né? A capital saía de Roma, que era muito vulnerável, e passaria para Bizâncio, que era uma cidade difícil de ser invadida, né? Porque ela era quase uma ilha, era cercada de água por quase todos os lados, só uma estreita faixa de terra para chegar em Bizâncio, né? Os romanos dominaram Bizâncio, que era uma cidade grega, mas ela ia ser a nova Roma, mas o Constantino morreu e aí deram o nome dele para a cidade, né? Ele fez quase que uma réplica de Roma em Bizâncio, né? Depois ela passou a se chamar Constantinopla. E ele combateu também as brigas internas que existiam na igreja. Tinha uma doutrina chamada arianismo, né? E que negava a divindade plena de Jesus, e o Constantino ajudou a combater, né? Ele interveio nessa briga aí da igreja com os arianos. E teve todas as transformações, mas o Império Romano ele era grande demais. Ele não conseguia, por exemplo, gerar riquezas suficientes para proteger as suas fronteiras, né? E assim, os germânicos, que eram chamados de bárbaros, iam avançando cada vez mais. Por quê? Olha só, Roma dependia de escravizados para produzir as riquezas, os alimentos, tudo. Como não tinha esses escravizados, porque Roma já tinha conquistado tudo, faltava alimento. Faltava alimento, eles ficavam mais caros, faltava dinheiro. Então não tinha dinheiro para pagar os vigias das fronteiras, né? E aí o que acontecia? As fronteiras ficavam desprotegidas, os germânicos iam avançando, né? Os germânicos eram chamados pejorativamente de bárbaros, mas para os romanos, qualquer pessoa que não falasse o latim era considerado bárbaro, né? E segundo Tácito, um historiador romano, os germânicos eram grandes guerreiros, eram fortes, eram valentes e muito fiéis aos seus líderes, né? Porque os romanos tinham o comitatus, né? O comitatus era um juramento de fidelidade que a Europa, no geral, quando depois do Império Romano virou uma cultura romano-germânica, né? O comitatus foi uma das bases do feudalismo que a gente já vai estudar, né? Então os romanos tentaram barrar aí a força dos germânicos, mas não conseguiram, né? E muitos germânicos acabaram se tornando federados dos romanos, né? Aliados. E aí vieram outros tipos de invasores também, como os hunos, né? Que eram de origem asiática, que vinham saqueando e devastando inclusive os próprios germânicos. E assim o Império Romano foi cada vez mais se retraindo, as pessoas foram saindo das cidades e se protegendo em propriedades rurais, né? E enfim, as pessoas saíam da cidade, né? Por exemplo, como nós falamos antes, o romano não trabalhava, quem trabalhava eram os escravizados. Escravizado sumiu. Os germânicos, outros povos como os hunos, povos não romanos, começaram a invadir, saquear. Gente, ninguém invadia e saqueava dando flor de presente, né? Invadiam e saqueavam, matando, estuprando as mulheres, escravizando os sobreviventes, né? Era uma coisa horrível. Então o que aconteceu? Não tinha mais escravizados, os senhores mudaram para suas propriedades fortificadas no campo, as pessoas também foram atrás desses senhores, né? Então o plebeu que não trabalhava, não fazia nada, foi lá, olha, o senhor me aceita aqui dentro? Tá, você pode entrar, mas você vai trabalhar para mim. Trato feito, era o que acontecia. Então o plebeu de Roma, que era um desocupado, ele ia para dentro dessas propriedades protegidas e se tornava um servo dos senhores. Ele trabalharia o tempo inteiro, mas não seria morto nessas invasões nas cidades, né? As cidades, principalmente cidades litorâneas, né? Porque as invasões aconteciam muito pelo litoral. Essas cidades foram se esvaziando, as pessoas iam cada vez mais para o interior. E aí surgia o colonato, né? A pessoa ia para o interior, pegava um lote de terra, trabalhava e dava o fruto da terra para o dono dela, em troca de morar lá, ter alimento e ter proteção. Então havia as ameaças dos hunos, havia as ameaças dos germânicos, né?
os germânicos iam até mais longe. As colônias romanas, os territórios romanos no norte da África foram tomados pelos vândalos, foram tomados pelos visigodos. A Península Ibérica foi tomada pelos visigodos, né, onde hoje é Portugal e Espanha. Enfim, né? Em 476 os Érulos invadiram Roma e o Odoacro tirou o Rômulo Augusto do trono, né? E aí oficialmente acabou o Império Romano do Ocidente, tá? Mas o Império Romano do Oriente, que ficou conhecido como Império Bizantino, durou mais 1000 anos quase, né? E aí surgiram vários reinos romano-germânicos: reino da Burgúndia, reino ostrogótico da Itália, reino dos ostrogodos, reino dos visigodos, dos alamanos, né? Vários reinos pequenos, e a Europa vai cada vez mais se fragmentando em reinos pequenos, né? Bom, cultura romana era totalmente influenciada pela cultura grega, né? Desde quando eu era aluno pequenininho, né? Ali, ainda no Fundamental 1, minhas professoras já falavam, né? Os romanos dominaram os gregos pela força, os gregos dominaram os romanos pela cultura, né? A cultura grega era fonte de grande admiração pelos romanos, né? E a cultura romana ela surgiu primeiro pelos etruscos, um povo que existia ali na Península Itálica. O idioma veio do povo dos latinos, né? O nosso idioma é latino, vem da língua dos romanos, que veio desse povo latino, né? Os romanos, na verdade, eles são aí a união de vários povos da Península Itálica, né? Os etruscos, latinos, sabinos, enfim, né? Principalmente na parte monárquica, os romanos ainda tinham muita influência dos etruscos, né? Com o passar do tempo e a conquista dos gregos, os romanos passaram a acreditar nas divindades gregas, mas davam nomes em latim para elas, né? Por exemplo, Zeus passou a se chamar Júpiter, né? Poseidon passou a se chamar Netuno, né? E a Atena passou a se chamar Minerva. Só que algumas características desses deuses muitas vezes mudavam um pouco, né, entre os romanos. Beleza, galera? Responda as perguntinhas do formulário. Uou!